Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Nós vivemos um daqueles momentos da história em que pensar e atuar criticamente sobre o presente é o único caminho possível para a construção de um futuro socialmente justo, democrático, sustentável e fraterno para todos. Estão gravemente em questão os destinos da cidadania, sociedade, do Estado de Direito e de nossa soberania. Na esteira da tradição socialista e em sintonia com os setores democráticos da sociedade brasileira, a Fundação João Mangabeira tem acompanhado com inquietação e proatividade os acontecimentos que vêm engendrando a crise que atravessa o nosso país, especialmente ao longo dos últimos anos. Entende também que diversos fatores de natureza civilizatória no Brasil e no mundo, cada vez mais, mediam e tensionam a vida presente. A ascensão de ódios de todo tipo, o ressurgimento de forças de extrema-direita, de ideias e condutas de natureza protofascista, voltam a assombrar o futuro da humanidade. Portanto, a compreensão ampla e profunda desses processos e fenômenos, bem como os esforços para contê-los e subordiná-los aos parâmetros e regras da vida democrática, devem ser estimulados e praticados como fundamento imprescindível da esperança, como afirmação da cidadania e como essência inviolável da liberdade. Ao mesmo tempo, com confiança e combatividade, por tudo, é preciso reunir e animar as forças sociais dinâmicas e compromissadas historicamente com a resistência democrática, com o pensamento generoso e avançado e com a elaboração e a proatividade críticas e programáticas. E é neste quadro sócio-histórico que a Fundação João Mangabeira inicia hoje o Pense Brasil, um ciclo de conferências, palestras e debates orientado para a compreensão e a elaboração de questões estratégicas para o Brasil e para suas relações altivas, soberanas e fraternas com as nações de todo o mundo. A iniciativa se soma a outras ações encaminhadas pela Fundação, em consonância com as demais fundações partidárias co-irmãs, que conosco criaram e mantêm o Observatório da Democracia. O Pense Brasil projeta-se deste modo também para a ampliação e consolidação de um campo orgânico, ético, político e intelectual capaz de retomar e ressignificar em novas bases hegemônicas e conceituais o projeto popular e democrático interrompido pelo golpe de 2016. De junho a dezembro deste ano, reuniremos pensadores e pensadoras, lideranças intelectuais, políticas e sociais, que, com sua expertise e representatividade, enriquecerão o debate democrático a respeito de temas estratégicos. O Pense Brasil está sendo transmitido em tempo real pelo Facebook da Fundação João Mangabeira e tem a cobertura especial da revista Carta Capital. Dando prosseguimento, faremos agora o registro de algumas presenças que se apresentaram a este cerimonial. Conosco, o secretário de Saúde de Mauá, David Ramalho, também o secretário de Educação de Guarulhos, Paulo Matias, o Valdir, secretário de Desenvolvimento Econômico, Valneide, secretária da NSB, Tony Sete, secretário da JSB, Silmo Ribeiro, secretário do MPS, e Caio França, deputado estadual. Neste primeiro encontro, trataremos do tema educação, uma agenda permanente, mas agora urgente e central para o debate público e para a intervenção organizada da sociedade. Faremos agora, imediatamente,
a composição da mesa de abertura dos trabalhos deste evento, Pense Brasil, Educação, uma questão de futuro. Temos a satisfação de convidar para que ocupe assento aqui na mesa diretora dos trabalhos de abertura deste evento o presidente da Fundação João Mangabeira e ex-governador do Estado da Paraíba, o senhor Ricardo Coutinho. Compõe também esta mesa de abertura, e nós convidamos para que assente-se aqui a esta mesa o presidente do Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro e ex-governador do Estado de São Paulo, senhor Márcio França. Portanto, para que faça a condução dos trabalhos desta mesa, passamos a palavra para o governador Ricardo Coutinho. Muito bom dia a todos e a todas. Bom dia ao governador Márcio França. É um prazer muito grande estarmos aqui iniciando pela Fundação João Mangabeira, que é uma instituição do Partido Socialista Brasileiro, iniciando um ciclo de debates que pretende, mais do que nunca, tentar contribuir para jogar luzes num momento tão difícil que a cidadania brasileira atravessa. Eu quero registrar inicialmente a ausência, por motivos de uma sinusite bastante expressiva, do nosso presidente do PSB, Carlos Siqueira. Ele não pôde embarcar de Brasília para cá, mas, com certeza, está nos acompanhando e é o condutor, enquanto presidente do partido, também da Fundação João Mangabeira. Quero registrar também a presença do nosso vice-presidente, Alexandre Navarro, está aqui presente, registrar e agradecer os esforços do diretor de organização, Fábio Maia, da Fundação, e do coordenador, João Eduardo Nascimento, que é o coordenador exatamente do Pense Brasil. Esse é um esforço que a Fundação faz, rodando pelo país, iniciando aqui em São Paulo, com um tema, talvez, que seja o tema mais estruturante da agenda deste país. Não só em função dos ataques que a educação vem sofrendo, mas também porque é impossível você pensar alguma nação que atinja um nível de civilidade adequado sem passar exatamente por um grande investimento, né, na educação, que dure, com certeza, décadas, que dure gerações. E esse é o nosso grande desafio, pensar sobre a educação no dia de hoje. Nós não queremos chegar a uma única verdade. Nós pretendemos que as várias visões possam se expressar e que o partido possa dialogar com a sociedade, não somente com os nossos filiados, mas, fundamentalmente, com a sociedade, para contribuir e ultrapassar esses tempos indiscutivelmente sombrios que nós estamos vivenciando. No próximo mês, a Fundação João Mangabeira promove em Brasília o segundo seminário, o segundo Pense Brasil. O tema deve ser Estado de Direito e Democracia, um tema mais do que atual e um tema que mexe, sem dúvida nenhuma, com as entranhas da nossa frágil democracia, não é? E, em seguida, devemos discutir desigualdade econômica e pobreza. O Brasil, companheiro Márcio, vivencia um surto, né, do ressurgimento da miséria coletiva numa proporção que eu, particularmente, jamais vi. Nas grandes cidades, como São Paulo, como nas grandes metrópoles, você percebe claramente como aumenta a população de rua, como aumenta o desemprego e como as pessoas têm tido uma preocupação enorme e, consequentemente, aumenta a violência entre as pessoas. Às vezes não aumenta o homicídio propriamente dito, mas aumenta a violência, o ódio, a falta de convergência
particularmente social. Então, o terceiro tema será desigualdade econômica e pobreza, né? E o quarto tema, definido nesses 10, nós queremos discutir no Rio de Janeiro a questão da segurança pública e violências, não apenas uma única violência física, mas violências. Com isso, nós queremos, ao final desse ciclo todo, né, entregar ao partido e à sociedade brasileira uma espécie de base programática para uma proposta, para um projeto de nação. O país precisa de um projeto de nação. O país precisa olhar para frente, repito, de uma forma que ultrapasse gerações adiante. E é esse o esforço, né? Neste Pense Brasil de hoje, eu quero agradecer a presença do ex-ministro da Educação, José Henrique Paim, que vai proferir a Conferência 1, agradecer a presença do magnífico reitor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Lerrer, que fará a Conferência 2, também da professora e pesquisadora federal de Alfenas, de Minas Gerais, Ana Abreu, que está aqui presente já, do vereador e também professor Eliseu Gabriel, do deputado federal pelo Espírito Santo, Felipe Rigoni, que participará da mesa 1. Na mesa 2, no período da tarde, agradecer a professora do Instituto de Economia da UFRJ, Esther Dweck, né, que falará sobre financiamento da educação, e de Jorge Abraão Castro, diretor de temas sociais da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento. E, finalmente, vamos fechar discutindo algumas coisas que dialoguem com a realidade prática, porque, apesar de tudo isso, existem boas experiências, e nós queremos demonstrar algumas boas experiências. Teremos aqui o secretário municipal de Educação de Guarulhos, Paulo Mateus, o secretário de Estado da Educação de Pernambuco, Frederico da Costa Amâncio, e o Alessio Trindade, secretário de Estado da Educação da Paraíba. Eu lembro que Pernambuco e Paraíba, até pela extensão dos mandatos, né, Pernambuco, desde o nosso querido companheiro Eduardo Campos, desde 2007, né, e a Paraíba, a partir de 2011, conseguiram avanços significativos na área da educação, que nós queremos dialogar sobre isso, né, não como única experiência, porque você tem uma série de experiências extremamente interessantes, mas duas experiências que aumentaram muito, por exemplo, o percentual de alunos do ensino médio no ensino integral. Pernambuco é o primeiro estado do país, percentualmente falando. A Paraíba é o segundo estado do país, percentualmente falando, com resultados não só na área da cidadania, não só na área da própria violência e de homicídios. Você percebe claramente que, nas áreas onde você estabelece a presença integral, não só melhora o nível, né, e a recuperação daquilo que não foi possível na carreira normal do ensino fundamental e do ensino médio, mas você melhora o nível e, ao mesmo tempo, você diminui, inclusive, né, quando você marca o número de homicídios, né, o percentual de homicídios. Isso a gente vai conhecer um pouco aqui à tarde, além de outras experiências sobre, por exemplo, participação de estados e municípios juntos, projetos que permitam elevar a qualidade do ensino, desde o ensino municipal fundamental até o ensino médio. De resto, agradecer a todos os participantes e esperar que a gente tenha um dia extremamente produtivo. Eu passo a palavra ao querido Márcio França, um companheiro que teve a oportunidade, né, e que, na minha opinião, infelizmente, hoje não governa o Estado de São Paulo, a nossa, né, do ponto de vista econômico, principal referência do país, mas que, durante toda a sua trajetória, tem se demonstrado um gestor, né, extremamente competente, hábil, convergente, e que muito nos honra tê-lo aqui nessa primeira edição do Pense. Bem, bom dia a todos, obrigado. Cumprimentar a Fundação, na pessoa do governador Ricardo, lembrando que as fundações ligadas
aos partidos tem como uma das funções precípuas, né, fazer essas discussões nacionais, porque as fundações têm a incumbência de preparar os quadros partidários e não partidários para que, eventualmente, em governos que as pessoas possam servir, que eles estejam preparados para esse desafio. E a nossa fundação tem esse histórico de fazer isso. É importante começar de novo, porque eu digo que eleição tem sempre essa vantagem: acaba uma, começa a outra. Então, enfim, não acaba, né? Você está sempre reiniciando uma nova disputa e novas ideias. Com relação ao tema, né, educação, eu queria cumprimentar já os palestrantes, enfim, mas dizer em especial que eu tenho uma teoria de condução da minha vida pessoal que me leva a concluir que nós estamos com um problema grave de erro na condução da entrada do prédio, né? Tem uma anedota que fala sobre isso, que o sujeito entra correndo num prédio e aí o ascensorista do elevador pergunta para ele: para qual andar o senhor quer que eu pare? Ele fala: tanto faz, porque o prédio está errado, agora também você pode parar em qualquer andar. Se o prédio estiver errado, nós vamos ficar apertando o botão do elevador em diversos pontos e não vamos conseguir chegar a nenhuma conclusão, né? Eu digo isso porque, em razão de tentar se criar no país uma teoria ideológica que todas elas, quando são honestamente colocadas, elas são idôneas, cada um tem sua visão de mundo, né? Passou-se a trabalhar com uma teoria de você fazer uma certa desmoralização do Estado. Desmoralizar o Estado significa dizer: o Estado é ineficiente. Se o Estado é ineficiente, para que tem um Estado grande e um Estado com tantos gastos? Se as coisas que são privadas, teoricamente, funcionam melhor do que as coisas públicas. E isso é quase uma opinião pública em geral. Se você sair na rua e perguntar o que funciona melhor, um hospital público ou um hospital privado? Ah, pessoal, um hospital privado. O que funciona melhor, uma escola pública ou uma escola privada? Uma escola privada. As pessoas têm essa sensação, né? Então, com isso, a gente deixou duas estruturas, ou poucas estruturas, duas é uma expressão errada, mas deixamos poucas estruturas de Estado bem montadas. Quais são as estruturas de Estado bem montadas? As que têm funcionários bem remunerados, com equipamentos modernos, com tudo adequado. E quais são as estruturas? As estruturas de fiscalização. Essas estão bem montadas. Pode reparar que a média salarial dos tribunais de contas, das assembleias, enfim, dos tribunais, enfim, são sempre estruturas bem montadas. A burocracia média de padrão salarial nessas linhas são burocracias muito mais bem pagas do que aquelas na execução. Então, nós temos um Estado que fiscaliza com estrutura e um Estado frágil na execução. E depois a gente quer exigir que a execução tenha o mesmo grau de competência. Eu me recordo que, há muitos anos atrás, fui discutir uma vez num debate de televisão, e alguém na mesa, até o deputado Gastone Rigg, que já faleceu agora recentemente, ele disse: no meu tempo, a educação era muito melhor. Todo mundo tem, quem passou já de uma certa idade, como eu e talvez você, a gente fala: no meu tempo, a educação era melhor, porque a gente calcula sempre a educação que nós tivemos no ensino médio, no ensino fundamental. E a professora Maria Helena, que à época tinha sido ministra, ela disse: mas no seu tempo, como é que o senhor entrou no ensino médio? Eu falo: por que você está perguntando isso? Não, porque só 27% das pessoas estudavam no ensino médio, os outros não tinham vaga. Então, claro, quando você não tem vaga, então você limita o número de pessoas que têm acesso à educação, evidentemente fica melhor. Quando a gente ampliou as coisas públicas para todo mundo, a gente não conseguiu dar o equilíbrio financeiro para que isso acontecesse. Então, hoje nós temos profissionais, na minha visão, né, sempre desgastados, né, além de mal remunerados, são desgastados porque têm a sensação que trabalham numa coisa que não é eficiente, porque todo dia você acorda e eu falo: ó, você é ineficiente, você é ineficiente, você é ineficiente, você é ineficiente, você começa a acreditar que você é ineficiente. Eu vou dar alguns números, né, aqui de São Paulo, por exemplo.
o ingresso na USP, na Unicamp e na Unesp, da escola pública para essas 3 universidades, aumentou de 27% para 57%. Então, não é só 57% das pessoas que estão entrando na USP, na Unicamp e na Unesp vieram das escolas públicas. Então, também não é que toda escola pública não é boa, não é correta. Tem escola pública com dificuldade, mas tem muita escola pública que é de excelente qualidade, mesmo com todas essas dificuldades. É claro que nós temos uma sala de aula, hoje, que ela remete ao século XIX, né, comparada com o aluno, que é do século XXI, e um professor que, por vezes, está migrando ali entre o século XX e XXI, porque muitos professores também têm dificuldade em se apropriar das tecnologias que são tecnologias mais modernas, que os alunos falam com essa linguagem, né? O desafio que nós vamos ter que ter é, dentro dessa universalização, colocar recursos muito maiores, né? Não recursos que nós estamos colocando. A gente faz com tanto esforço essa história dos 25%, aqui em São Paulo tem uma discussão sobre 30%, enfim, mas não é uma questão numérica, é uma questão o quanto você imagina que um profissional que vai fazer licenciatura, e talvez esteja aí a grande dificuldade, quem você orienta hoje, um filho, para ele fazer uma licenciatura para dar aula? Né? A pessoa, por natureza, os pais vão dizer, olha, faça alguma coisa que vai dar algum dinheiro, que você possa sobreviver, porque imaginam que na licenciatura a pessoa vai ter mais dificuldade de poder ter um curso que possa remunerar com dignidade a sua profissão. Mas, ainda assim, é possível você ter boas experiências, não só na ampliação da jornada, enfim, mas eu acho que em algumas tecnologias que nós temos obrigação de poder utilizar. Vou remeter mais uma vez aqui também na história de São Paulo, por conta desse curto período de alguns meses, mas, por exemplo, os cursos à distância, que eram muito discriminados antigamente, porque a pessoa tinha aquela sensação, ensino à distância é ensino com má qualidade, é ensino que não é bom, enfim. Hoje, como a gente não consegue conciliar o custo financeiro da jornada integral para todo mundo, em todos os lados, em todas as coisas, é claro que a gente tendo a chance de fazer um ensino à distância com qualidade, a gente pode, eventualmente, suprir, até que a gente tenha a condição financeira de fazer todos os alunos, porque tanto na Paraíba como em Pernambuco, nos estados que nós temos assim um pouco mais de conhecimento, houve uma grande ampliação do ensino de tempo integral, mas, evidentemente, não é para todo mundo ainda, e talvez tivesse dificuldade de fazer para todo mundo, né? Porque isso tem um custo, evidente. E no ensino integral, no ensino à distância, você consegue. E eu me recordo que, no caso do EAD aqui da Univesp, a Universidade Virtual de São Paulo, que tem cursos de engenharia, matemática, pedagogia, enfim, a gente fez de 3 mil para 50 mil alunos em 9 meses. Porque, como é mais fácil você fazer o ensino à distância, evidente, pela facilidade, com os professores que são da USP, da Unicamp e da Unesp, os próprios professores fizeram a transmissão. É também tarefa, e eu acho que, para finalizar, né, é tarefa do Estado também entender que, quando se fala da universidade pública, em especial, não está se falando apenas na graduação, está se fazendo a pesquisa. Praticamente toda a pesquisa do Brasil foi feita com dinheiro público, mais de 80% com dinheiro público, né? Portanto, essa pesquisa, ela que apropriou o Brasil. O Brasil também não chegou até aqui do nada, né? Chegou por força dessa pesquisa que foi acumulada ao longo dos anos. A gente tem um espírito latino, então a gente vive muito em momentos de euforia e depressão. Euforia e depressão. É típico. Eu me recordo que, na Copa do Mundo de futebol, eu me lembro que diziam, a Copa vai ser um desastre, vai ser a pior Copa de todos os tempos, vai ser um vexame atrás do outro e tal. Depois da segunda partida, terceira partida, já ia ser a melhor Copa de todos os tempos, enfim. Quer dizer, a gente faz uma mudança muito rápida, né? Eu brinco que essa mistura um pouco de tarantela com fado, né? Os ritmos que a gente influencia o italiano e o português. Mas a verdade é que nós não temos um país absolutamente desastroso, né? Nós temos um país entre os 10 maiores do mundo, com muitos avanços,
tem diversas situações que nós damos exemplo para o mundo todo e com bons exemplos, e todas elas foram construídas através da pesquisa pública, né, com recurso público, como tem que ser financiado com dinheiro público, para apropriar pelo dinheiro público, até que um dia nós tenhamos quem faça isso no privado, para que as pessoas entendam essa colocação da história do percentual universitário. E, para finalizar, então, que as nossas experiências possam servir a outros lugares, eu tenho insistido, e mais uma vez peço aqui para que o Ricardo, a gente conversou sobre isso ontem, para que a própria Fundação, né, ajude a montar um curso de graduação à distância para a administração pública, para que a gente possa disponibilizar para as nossas pessoas no Brasil todo, porque a gente faz um esforço muito grande em disputar eleições. Todos que são da política fazem isso, enfim, se expõem, faz parte de quem tem vocação para isso. Aí, depois que você vence, aí começa aquele problema. Você sempre tem alguém para te assessorar nos assuntos que são da política, mas você não tem alguém para assessorar em temas mais específicos de administração pública, de gestão pública, enfim, porque as pessoas não se formaram, não tiveram qualificação para isso, né? E uma das tarefas que os partidos devem fazer é preparar as pessoas para isso. Um pouco do erro que a gente percebe hoje nessa condução, ou pelo menos assim a sensação que passa do Brasil, até o ponto que nós chegamos agora, do ponto de vista eleitoral, tem a ver com pessoas que foram treinadas e capacitadas corretamente, do ponto de vista ideológico deles, para poder criar uma vertente bem feita, com profissionalismo, com qualificação. Veja, eu posso discordar de tudo que eles estão falando, mas, evidentemente, eles conseguiram criar algumas coisas, como esse pensamento, por exemplo, o Estado não presta, a educação não presta. É toda a educação que não presta? Será que não tem exemplos bem feitos que prestam? Onde presta? Por que conseguiu fazer que prestasse, né? E a gente pegar as boas experiências e poder mostrar, porque se nós, eu sempre digo, não são os outros que ganham, né? Somos nós que perdemos. Os outros ganham, mas só ganham se a gente perde. Então, nós temos a obrigação também de poder mostrar esse lado positivo, e é evidente que qualquer discussão que possa aprofundar isso aí, em especial na educação, num momento tão forte do tema, e é interessante como, de todos os temas que vieram a público desde o início do governo do presidente da República, é claro que a educação é aquele que conseguiu mais mobilização de repúdio, porque é uma atividade que a capacidade de mobilizar é mais fácil com pessoas que pensam mais, que têm mais ideia, enfim, que, portanto, estão mais dispostos também a promover os debates. Então, parabéns, e nós estamos à disposição. Muito obrigado. Agora eu vou desfazer aqui a mesa, chamar os dois conferencistas, né, para que... Não. E também avisar que, após as duas palestras, as duas conferências, a gente abre um processo de... podem ser feitas por escrito ou pelo microfone. No tempo adequado, nós vamos disponibilizar a inscrição. Eu quero agradecer ao governador Márcio França, ele vai coordenar a mesa seguinte, né, e nós vamos começar a propriamente dita conferência e o Pense Brasil na área da educação aqui em São Paulo.